Muito boa tarde. Bem-vindos a mais um Museus e Companhia, um programa dedicado aos museus e ao património em geral, divulgando as coleções, atividades e, sobretudo, o trabalho desenvolvido pelas pessoas que estudam, conservam e divulgam o património. Viajamos mensalmente pelos bastidores do palco patrimonial, onde encontramos pessoas dedicadas e que a muitos surpreendem pelo espírito de missão e dever. Já sabe, num sábado de cada mês, a partir das 18 horas, e na segunda-feira seguinte, há a reposição a partir das 13. É com enorme gosto que temos hoje connosco a Ana Saraiva Neves, antropóloga oriense, que tem uma vasta experiência no mundo do património. Vamos conhecer o seu percurso e vários trabalhos resultantes das suas investigações. Estamos certos que estarão em boa companhia. Até já. Ora, muito boa tarde, Ana Saraiva. Estás bem? Estou muito bem, obrigada. Claro, estás em Orem, estás bem. Sentes-te em casa, não é? Absolutamente, Pronto. absolutamente. Olha, bem-vindo aqui à ABC Portugal. Não é a primeira vez que estás aqui, mas é a primeira vez que estás no Museus e Companhia. É verdade, eu começava por agradecer o convite e por felicitar quer o Gonçalo Cardoso pela ideia brilhante, quer a Paula Melo e toda a produção da ABC Portugal por acolher este projeto que faz muito sentido, melhor, faz todo o sentido e é uma das formas mais interessantes de aproximar o património e as pessoas, não é? Portanto, o património não é algo exótico, é algo que é nosso e através da rádio, deste meio, chega muito mais facilmente e torna-se muito mais familiar das pessoas e é isso que se pretende. Parabéns. Muito bem, muito obrigado. Podíamos já acabar o programa. Fantástico. Obrigado, Ana Saraiva, pelas palavras. Como podem ouvir aqui os caros ouvintes, estamos em muito boa companhia. Estamos aqui com a Ana Saraiva e aqui do outro lado também a Paula Melo. Ana Saraiva, fala-nos um pouco de ti. Tu és oriense, tens as tuas raízes orienses, mas não nasceste cá. Não, eu sou filha da imigração. Sou produto da imigração. Os meus pais foram migrantes em França, mas eu vim muito cedo para Portugal, por isso eu sou portuguesa. E então cresci numa aldeia de Orem, Resouro, mais precisamente, aqui no norte. Freguesia de Orqueira, exatamente, no norte do concelho de Orem. Frequentei a escola primária, fiz depois o externato noutro concelho, mas a escola secundária aqui em Orem. E depois entrei para a licenciatura em Antropologia na Universidade Nova. Já lá vamos, Ana Saraiva, até à licenciatura. Portanto, tiveste essa vivência lá no outro concelho, portanto, em Concelho de Pombal, não é? Sim. Depois vieste para Orem no secundário e foi aí que eu tive o privilégio de conhecer, fomos colegas de liceu e até podemos aproveitar, estamos aqui entre amigos e sei que alguns nossos amigos foram da nossa turma, estão a ouvir, mandamos aqui um cumprimento para esses amigos. É muito importante, não é? Essa faixa etária onde nos formamos, conhecemos e também ganhamos algumas bases e que depois nos levou ao ensino superior. Sim, estamos a falar ali a partir dos 15, 16 anos. Penso que é um dos períodos de grande transformação da nossa vida, não é? Esse período em que tudo mexe, tudo está em grande agitação.
não é? Quer no corpo e na mente, e foi aí que encontrei um grupo de amigos, entre os quais o Gonçalo e outro grupo restrito, que me acompanha até hoje. Eles sabem quem são e são sempre pessoas da minha casa, não é? É tão bom nós termos pessoas que nos acompanham para a vida, não é? Que fazem parte da nossa família também. Exatamente. Como é que foi então chegar ao 12º ano e concorreres ao ensino superior e entrares para a antropologia? É verdade. É curioso porque eu não tinha escolhido antropologia como opção no secundário. Tinha escolhido outras disciplinas, administração pública e relações públicas, outras áreas, mas foi assim. Eu tinha sempre um certo fascínio pelas áreas depois fui contactando e eram ali três áreas, que era a filosofia, a psicologia e a antropologia. Seriam aqui três áreas de facto que eu me sentia muito fascinada e fui parar de facto à antropologia. E a reação das pessoas na altura? Não se falava muito em antropologia, era quase assim extraterrestre, não? Sim, era eu própria, era vista assim um pouco como um ser, por um lado exótico, um pouco excêntrico e destinado ao desemprego. Portanto, era muito essa a leitura que eu própria, não é? Que fiz o curso, sempre muito consciente que o futuro não ia ser fácil. Sim, éramos muito pressionados na escolha dos nossos cursos. Isso não vai ter emprego, concorra a um curso que tenha emprego, não era? Não sentias isso? Sim, absolutamente. Tinha muitos ecos de alguns elementos também mais próximos e outros, não é? Para além de facto eu tentar explicar o que era a antropologia. E pode explicar assim sinteticamente o que é a antropologia para os nossos ouvintes? Assim, muito, de uma forma muito simplista, não é? Na verdade é a ciência do homem enquanto ser cultural, não é? E que nós vamos tentando sempre perceber um bocadinho os processos de identidade individual e coletiva, sempre numa relação com a alteridade, não é? Por também comparação com o outro, não é? E que vamos fazendo essas leituras e entendimentos do homem enquanto ser cultural. Resumidamente, sim, não é? Muito bem. E, portanto, o curso correspondeu às tuas expectativas? Como é que foi saíres daqui do concelho e ir para Lisboa, para uma grande cidade? E o curso em si, como é que foi essa experiência? Bem, então, esta saída, curiosamente, foi uma saída que não me custou. Adaptei-me, talvez eu tivesse sentido que tinha chegado ao fim de um ciclo, e que tinha um mundo à minha frente e senti-me muito bem com a entrada também na faculdade, na Universidade Nova. Talvez esta própria relação entre a cidade e um espírito muito cúmplice e muito familiar que tinha então a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova. Encontrei uma turma extraordinária com muitas pessoas de Lisboa, mas também de norte, a sul do país e das ilhas, portanto conseguimos criar logo um espírito de corpo. E isso foi muito bonito e depois também ia tendo ali algumas pessoas que já me acompanhavam desde a infância, uma prima muito especial que eu tenho que referir, que é quase uma irmã, que também estava lá, ainda que estivesse no técnico, e portanto foi um processo muito simples e senti-me bem lá. Muito bem, portanto ao fim dos 4 anos, como é que se processou então a entrada no mundo laboral e da tal pressão que sempre recebemos do emprego? Sim. Então, o curso, na verdade, seria 4 anos e mais um destinado a uma monografia. Só que eu estava com aquele foco de terminar mesmo nos 4 anos, então fiz um grande esforço nessa altura, porque nós tínhamos um período longo de trabalho de campo, que depois o último ano era com uma monografia e que eu fiz inclusivamente sobre um tema que foi assim um pouco complexo, mas eu tenho que dizer que era sobre o sagrado e o profano, que era um bocadinho a abordagem também dos artigos religiosos em Fátima e toda esta questão do simbólico também, e outras questões. E portanto eu consegui fazer trabalho de campo
a partir do 3º ano e terminei no final de 98, dezembro de 98. E surgiu uma oportunidade incrível de ir fazer um estágio profissional no âmbito de um projeto que era um gabinete técnico local com uma equipa pluridisciplinar em Góis, na Serra da Lousã. E pronto, e lá foi extraordinário, porque acabei por trabalhar e ter a oportunidade de trabalhar num estudo, no início de um estudo etnológico de um conjunto de aldeias que viriam integrar a rota das aldeias de xisto. Uhum. Portanto, aí depois também criou base, não é, para trabalhar, e é um tema que te atrai muito, as arquiteturas. Sim. Foi aí que descobriste essa vocação, ou esse gosto das várias áreas? Esse interesse. Sim, de certa forma sim. E foi o primeiro contacto, porque aquilo que eu fiz nesse primeiro estudo, que para mim foi quase um estudo fundador daquilo que viria a ser também o meu percurso profissional, que a ideia era tentar trabalhar com os habitantes os processos de construção e de apropriação também das casas e dos anexos, não é? Daquelas arquiteturas que tinham também alguns contextos de comunitarismo, nomeadamente as questões também da pastorícia, não é? Tinham ali algumas práticas coletivas e tinham um anjo, que me permite, que era o André Claro, que era o habitante, quase um dos habitantes mais jovens daquele conjunto de várias aldeias, a Aigra Nova, a Aigra Velha, a Comareira, a Pena, portanto eram ali a Cerejeira, eram várias aldeias, e ele era o único que tinha carro e o mais jovem que fazia o transporte de toda a comunidade. Esse homem viria a falecer, mas foi uma pessoa extraordinária nesse meu trabalho de campo, porque ele ensinou-me muito sobre as questões também da arquitetura vernacular, se quisermos. Uhum. E a reação das pessoas, tanto o Metropol tem trabalhado com as pessoas, com entrevistas, como é que é feita essa abordagem? Tens sentido dificuldade, ou as pessoas são abertas, ficam desconfiadas? Como é que é esse processo? Eu confesso que nunca me senti... Há sempre as angústias do antropólogo quando vai para o terreno, é um facto. Talvez o facto de eu ter crescido numa aldeia, talvez o facto de eu ter sempre contactado com pessoas muito diferentes e sempre tive essa vontade e um desejo de conhecer pessoas de vários estratos sociais, sempre contactei, a minha realidade foi assim, e os trabalhos de campo que eu fui desenvolvendo sempre tive uma grande afabilidade por parte das pessoas que me acolhiam. E sempre me senti muito confortável também com as pessoas com quem fui trabalhando. Portanto, eu acho que é necessário nós darmos muito de nós, não é? E sermos muito honestos e muito corretos com as pessoas, abordando objetivamente aquilo ao que vamos, não é? E deixando as coisas fluírem. Muito bem. Então, depois de Góis, fizesse esse projeto? Esse trabalho, portanto, foi durante 9 meses, mas não tinha terminado quando, entretanto, surge, portanto, concorre para um outro gabinete técnico local, porque estávamos a falar de um contexto de estágio, poderíamos continuar ou não, e esse outro gabinete técnico local para o qual concorro, no Alto Alentejo, mais precisamente na Vila Histórica de Belver, e eram assim uma série, foi muito curioso porque eram 27 candidatos, e eu era a mais nova, e eu só me lembro nessa entrevista eu ter dito, olha, eu gostei muito de vos conhecer, e não tinha a mínima expectativa, mas talvez o facto de eu ter vindo já desta primeira experiência poderá ter também influenciado um pouco, e essa foi o segundo projeto, que foi com uma equipa multidisciplinar também, pessoas todas muito jovens, aprendemos todos muito uns com os outros. Foi um segundo projeto também muito estruturante na minha vida profissional. Novamente vou trabalhar com as questões da arquitetura, mas não só, com o inventário também de bens
de alfaias, etc., de lagares de azeite com vista à musealização, de uma fábrica de sabão, de elementos ligados também a uma fábrica de sabão, a um circuito ligado a ervas medicinais, vários aromáticas também com vista à certificação. Portanto, foi muito vasta. Há fornos comunitários que existiam, extraordinários, que ainda existiam na altura, e portanto foi novamente uma experiência muito, muito enriquecedora para mim. Depois disso é que vens para Orem? Depois disso, portanto, voltando um bocadinho atrás, ainda estava a trabalhar, a estudar, e apresentei à Quercus um projeto sobre a recolha de memórias orais. Isto foi mais ou menos em 97, se não me engano. E com todos estes trabalhos aquilo foi andando. Tive uma colaboração na altura extraordinária por parte de alguns elementos da Quercus, nomeadamente a Alexandrina, em recolhas de terreno. Batemos o concelho todo. Concelho de Orem, Quercus Orem. Exatamente, sim. E houve ali um período em que estive, quer a fazer a carta arqueológica com a Jacqueline e com outra, Jacqueline Pereira na altura, e com outros elementos, mas também a terminar, e é então que eu entro para a Câmara de Orem, sim, em 2001. E na Câmara de Orem, qual foi o teu trabalho, o primeiro trabalho que desenvolveste neste município? Bem, então, o primeiro trabalho era um projeto, uma publicação sobre o abastecimento de água em Orem, que já tinha sido contratual. Havia um acordo entre a Câmara Municipal e era necessário pegar nisso. E era um domínio muito desconhecido para mim, eu não tinha feito esse contacto, mas já havia algum trabalho de alguns equipamentos. E então o primeiro assim, trabalho de fundo foi sobre o abastecimento de água em Orem, que faço uma retrospectiva, mas uma identificação das tipologias também de abastecimento, de armazenamento da água, não é? E uma reflexão também sobre aquilo que poderia continuar a ser, sempre numa lógica de água como património e como bem também, que já, para mim, já na altura me fazia muita confusão, aquelas lavagens de terraço e carros com um grande consumo de água, não é? E aproveitei também para refletir um bocadinho sobre isso e as questões do consumo, e que a água é um bem precioso. Muito bem. E foi a tua primeira publicação? Não, a primeira, na verdade, foram as memórias etnográficas, que tinha sido precisamente desse trabalho que eu vinha fazendo com a Quercus, e que foi a edição da Câmara Municipal de Orem. E a primeira publicação, fui publicando antes já alguns pequenos artigos, nomeadamente em Góis, etc., mas o primeiro livro foram as Memórias Etnográficas, que foi em 2001. Memórias Etnográficas, eu não sei se é um livro que... Com uma capa preta. Com um senhor, e que ele esgotou de facto e que não houve reedição. Eu tenho esse livro e, portanto, fizeste várias recolhas a nível do município de várias áreas. Sim, eu trabalhei um guião com várias áreas também, muito na linha do que eu... na memória oral e na produção de memória fazia sentido, nos cotidianos, e também alguns ciclos festivos, rituais. Portanto, faço um guião, e depois esse levantamento que foi feito, que foi exaustivo, foi muito exaustivo, 63 cassetes, nunca me esqueço que eu transcrevi tudo, 63 cassetes de 60 minutos. Nessa altura as cassetes de 60 minutos, daquelas de fita. Portanto, foram muitas horas a fazer a transcrição, para depois também ter material de investigação. Eu tenho ideia desse livro também, muita informação acerca da alimentação. Sim, teve, sim. Isso permitiu-me ter uma leitura muito ampla e transversal de várias temáticas, de facto, relacionadas com aquilo que é a produção, a construção identitária de Orem, mas estamos sempre a falar em contexto de produção de memória, de passado, não é? Não depois das questões do presente, que me passaram a interessar muito mais para a frente e cada vez me interessam mais. E depois? Bem, e depois prossegui aqui em Orem. Eu, entretanto, entrei para o mestrado em Museologia e Património em 2000, que nos voltamos a encontrar, não é? Quer dizer, nós acho que nunca nos desligamos, não é? Isto vamos fazendo este percurso. E então aí começo a trabalhar, porque já tinha esse intuito. Eu deparei-me com uma coleção de etnografia aqui, com algumas peças também de arqueologia, que
que tinham sido recolhidas por colegas meus, desde já a Helena, nunca me posso esquecer, e o professor José Ferraz, que tiveram um papel importante também nesse processo de recolha, além de outras pessoas. E surgiu então a oportunidade de fazer a programação museológica, a programação do museu, que comecei, portanto, em 2003, a pensar no projeto, e que tive uma grande mestre, que também tenho que assumir aqui, que foi Maria Olímpia Campanhol, com quem fiz também uma estrada, por vezes sinuosa, mas muito desafiante e muito valiosa para mim. Sim, pensámos nas questões também do modelo de gestão, de questões que se nos afiguravam muito importantes, nomeadamente como é que nós podemos otimizar, racionalizar recursos sem pôr em causa a dignidade, o rigor e a competência daquilo que devem ser também o espírito de missão dos museus. Portanto, todo esse trabalho depois resulta na abertura ao público, mais tarde, do Museu Municipal de Orem, onde está, portanto, a Casa do Administrador. Sim, havia em simultâneo, portanto, uma aquisição, tinha sido feita uma aquisição da Casa do Administrador, que estava em ruínas, e havia várias possibilidades, não é? De como é que se iria fazer, o que se iria fazer daquela casa. Foi um processo polémico, eu própria, e assumo claramente a fundamentação e o argumento que tive na altura para aquilo não ser uma espécie de casa de museu, porque senão iríamos trabalhar uma possível reconstituição sem termos fundamentos históricos, sem termos uma arquitetura sólida, porque ela tinha sido alvo de sucessivas alterações e nós não tínhamos elementos suficientes para fazer uma reconstituição. E por outro lado, nós tínhamos uma total ausência de um espaço que nos ajudasse a refletir sobre os processos identitários e sobre a identidade oriense, numa forma assim mais simples também de falar. E, portanto, procurou-se, a partir de um diálogo entre os pastorinhos de Fátima e o administrador, sem termos discursos negativos, mas muito pelo contrário, sempre pela construção, não é, do diálogo, a partir desse duplo universo, também muito, muito simbólico, trabalhar algumas perspectivas identitárias de Orem. Assim, do simbólico também o aspecto da varanda daquela casa, não é? Que tem um simbolismo. Sim, essa varanda tinha e tem relatos e um dos relatos em que confirma que as crianças estavam a brincar, estiveram lá, e que o pai de umas crianças também foi confirmar que elas estavam lá a ser bem tratadas, não é? E que estavam também a brincar com os próprios filhos do administrador, e que tinham a dona Idalina, que era de facto uma pessoa muito afetuosa e que os tratou muito bem. Foi um grande projeto e que te realizou este Museu Municipal de Orem. Foi um projeto muito, muito significativo, que me fez refletir muito e que me obrigou, no bom sentido, a pensar em múltiplas facetas de Orem, porque não era confinado a uma história de vida, a uma narrativa, cruzava uma série de perspectivas, desde as arquiteturas, a alimentação, a fauna, a flora, esta questão da biodiversidade, não é? As dualidades entre o norte e o sul do concelho, toda esta realidade procurou ser sintetizada também naquele discurso, e depois, mais uma vez, como é que tudo aquilo se ligava com outros núcleos e com outros espaços patrimoniais do concelho, numa perspectiva sempre integrada. Quase como um ponto de partida para quem visita o concelho, indo ao Museu Municipal de Orem, tem uma perspectiva do que virá encontrar a partir dali. Muito bem, vamos continuar esta nossa conversa após o bloco comercial. Até já. ABC Portugal 92.3 ABC Portugal 92.3 FM é muito melhor. Olá, boa tarde. Estamos de novo à conversa com Ana Saraiva Neves, antropóloga. Estávamos na primeira parte do programa a falar do Museu Municipal de Orem, que programou e que abriu ao público e que foi um grande desafio. E ficaste a dirigir este museu e também como chefe de divisão da cultura do município de Orem. Tu, em criança, visitavas museus? Sempre foste sensível a este mundo da museologia?
Na verdade, eu não visitava muitos museus. Fazia aquelas visitas com os meus pais nos feriados, nos fins de semana, quando se proporcionava. Íamos fazer as visitas por as cidades, Évora e por aí, não é? Tínhamos um bocadinho esse hábito. Obviamente também os contextos não permitiam que fosse mais. Mas sempre tive algum fascínio, sim. Sempre tive algum fascínio pelo património, por aquela história escondida também. E sobretudo também pelos cotidianos das pessoas, não pela curiosidade mas por aquilo que elas guardavam, que tinha sempre algo simbólico associado às formas de fazerem alguns rituais, e aquilo sempre me suscitou alguma curiosidade. Esta relação do património, sobretudo para explicar a forma como nós vivemos, as escolhas que fazemos também, e algo que nos ajuda a perceber melhor o indivíduo como ser cultural, não é? Muito bem. Continuando com um dos outros teus fascínios, que são as arquiteturas, e que terá levado à tese de doutoramento, não é? Das arquiteturas de imigrantes, não é? A influência da arquitetura francesa em Portugal. Queres falar um pouco sobre isso, uma vez que o teu estudo está inserido aqui também no município de Orem, não só, e que muitos ouvintes daqui de Orem terão interesse em conhecer este teu trabalho? Bem, então, isto tudo se liga, não é? Eu acho que nós vamos fazendo quase uma teia das nossas vidas, e tudo se liga. Eu, como comecei a dizer, eu de facto sou filha de ex-imigrantes, da imigração, sempre contactei muito próximo com os contextos da imigração. Por outro lado, a questão da monografia deixou um bocadinho de fora. Eu, na altura, estava já indecisa entre fazer aquele objeto de estudo mais ligado aos artigos de Fátima, ou já a imigração. Portanto, já me tinha ficado esta situação um bocadinho à espera. E depois há também esta própria relação que eu vinha trazendo da própria arquitetura, porque a casa conta muito sobre a biografia de cada um de nós. A casa, na verdade, é quase o nosso livro também, muitas vezes o livro das nossas vidas, não é? Portanto, cruzando tudo isto e percebendo que estávamos aqui num território, nesta questão da Alta Extremadura, que é sempre um território que temos alguma dificuldade de o definir, porque é um território que está numa linha de fronteira, é um pouco híbrido, não é? Enquanto que nós temos regiões mais homogéneas do ponto de vista arquitetónico, se nós formos ali para a zona da Raia, para a Beira, ou mais para sul, isto é uma zona muito difusa. E isso interessava-me muito, esta profusão, esta confusão, um bocadinho Álvaro Domingos também, que eu aprecio tanto, e tive a sorte de conhecer o antropólogo que era, portanto, o João Leal, que se interessou por este meu tema e disponibilizou-se também para ser meu orientador. Ele que trabalhava já muito as questões do sincretismo, do hibridismo, isto nesta sequência também dos processos de globalização. E tudo isto me interessou não só na arquitetura e a forma como as pessoas construíam e ocupavam as casas no passado, que eu aí já vinha trabalhando atrás, e portanto eu começo em 1900 com esta questão da ruralidade, em que a casa é mais do que um espaço de reprodução individual, é uma extensão de uma alfaia agrícola quase, é uma extensão dos campos, não é? Nessa altura, para depois nós acompanharmos o processo intenso de imigração desta região, não é? Sobretudo para a França, e os seus reflexos na construção da sua casa, quase como um sonho projetado, não é? Um sonho também de contributo para a sua qualidade de vida, mas também para a qualidade de vida dos habitantes. E depois isto sempre tudo se liga para uma fase mais à frente, em que eu faço trabalho de campo em França, faço ali vários períodos de trabalho de campo, e percebo que há lá casas com características, digamos, muito conotadas com a Portugalidade em França, não é? E que eu com percebo, a telha lusa?
com as cornijas, com os beirados, com todas aquelas características que nós vamos buscar a um imaginário da casa rural do início do século, não é? Obviamente com outra sofisticação, mas que percebo que há uma exportação mais recente também de alguns materiais e algumas tendências desta imagem de uma casa que veio a ser reapropriada primeiro por alguns arquitetos e depois pelas pessoas numa perspectiva de nós recuperarmos alguns traços da arquitetura vernacular como ícones ou como emblemas de um certo património que se estava a perder. Não sei se fui clara, sim, não é? sim, Mas sim. tudo isto transmite de facto as dinâmicas e as transformações e os processos de transculturação, ou melhor, de sincretismo, de mistura, não é? Que nós não somos seres puros. E nós não somos seres puros, nós somos seres de mistura, e essa mistura é que é muito interessante e cada vez mais deve ser valorizada, e é isso que me fascina. Portanto, e as críticas, às vezes se fala da arquitetura de imigrantes aqui na nossa paisagem, e como é que foi esse processo dessa imigração, depois de construir cá? Como é que foi essa situação que investigaste? Bem, eu não me... Portanto, há também, de facto, houve esse acompanhamento dos discursos de críticas, mas não circunscrito a Orem ou a esta região, mas é um pouco... atravessa todo o país, não é? Sim, sobretudo sendo que estes processos migratórios, principalmente para a França, registram aqui um fluxo muito mais intenso na margem norte do Rio Tejo, não é? E aí também se reflete das arquiteturas, e teve de facto nos anos 90 vozes muito críticas, e foi prosseguindo por parte de intelectuais, por parte também de alguns investigadores, da imprensa, não é? Essas vozes críticas, mas eu confesso que não foi o que mais me fascinou nesta, e que me interessava, apesar de abordar também essa questão dos discursos, foi sobretudo perceber o que é que motivou estes imigrantes a construir como tal, a fazer as suas opções, a fazer as suas apropriações, e como é que eles comunicavam também com os próprios residentes através das suas casas. E como é que eles escolhiam as casas. Agora, não nos podemos esquecer que foi um período em que ainda não existia sequer um PDM em Orem, não é? Que vem mais tarde. A questão do ordenamento do território também não tinha as regras que tem hoje. Portanto, temos que fazer todo aqui um conjunto de leituras muito situadas e contextualizadas. E, portanto, é olhar para estas casas, independentemente do que possam ou não ferir a paisagem, mas lê-las como também o fruto de um entendimento à época por parte desses imigrantes do que seria melhor para si e para a sua aldeia. Entretanto, algumas entrevistas que fiz mais recentemente, e fui percebendo cada vez mais lusodescendentes e alguns imigrantes que optaram e começaram a optar, em vez de construírem as suas casas, isto já, portanto, eu começo a fazer a investigação sobretudo a partir de 2008, 2009, trabalho de campo, e que já muitos faziam as opções por recuperar casas dos seus pais, dos seus avós, a tal arquitetura vernacular, não é? E a recuperá-las em vez de fazer uma casa com traço, digamos, de imigrante ou associado a essa imagem, ou fazerem casas com referentes da tal casa de algumas iconografias de Portugalidade, como as cornijas, os beirados, muito mais próximas com as casas dos residentes. Eu recordo algumas conferências que fizeste a respeito dessa investigação, e no próprio livro que foi publicado, portanto, descreve o esforço enorme dos imigrantes que vinham de férias a Portugal para trabalhar na sua própria casa, não é? Sim. E eu lembro de tu seres muito sensível a esse assunto e esse trabalho. Absolutamente, mas para além disso é muito interessante nós vermos aquelas casas que eram feitas sobretudo ali nos anos 80, muito por autoconstrução, em que eram casas construídas por etapas, cada ano que vinham faziam quase uma placa, não é? E isso do ponto de vista da estabilidade, eu que não sou da área da engenharia civil, não, mas é um pouco também aquilo que me vai chegando, e que eu depois também trabalhei com alguns engenheiros civis e arquitetos,
essa forma ajudou a estabilizar também a própria estrutura, que provavelmente iria trazer menos problemas do que aquelas casas que são feitas em tempo recorde, se quisermos. Portanto, não é? vai estabilizando e portanto, ficam mais fortes. Vamos continuando. Portanto, fizeste o doutoramento, portanto, continuaste aqui em vários trabalhos de investigação. E depois sais do município de Orem e vais para um município vizinho. Sim. Há algumas decisões que nós vamos tomando ao longo da vida, e algumas decisões são difíceis. E esta foi uma das poucas decisões mais difíceis que eu tive que tomar até hoje. Para além de outras, naturalmente, de forma mais pessoal, mas foi uma decisão muito difícil, mas com o distanciamento nós percebemos que quando nós começamos a confundir-nos muito com o espaço onde estamos e quando não conseguimos ter o distanciamento, eu tinha terminado na altura a questão também do próprio programa museológico do Castelo, sim, e o processo de reabilitação. Portanto, isto só para fazer um parênteses, que eu comecei na altura, foi em 2012, com os estudos prévios e a coligir informação sobre o castelo, e que depois começo a trabalhar com uma equipa. Portanto, esse levantamento segue para as candidaturas de financiamento, segue para o programa de intervenção, de estudo prévio, as candidaturas e a aprovação por parte da DGPC, faz todo esse caminho e chegou a fase em que já estava em fase de obra, não é? Quando eu saí, se por um lado me custou muito, e custou não só pelos projetos e pelas pessoas, que de facto eu sentia que vivia numa família, eu tinha que tomar essa decisão, e por vezes nós temos que fechar um ciclo para abrir outros, porque depois podemos olhar para trás e percebermos que estamos a cristalizar e que se calhar já não somos mais válidos ou valiosos e que temos que seguir em frente. Então, antes de seguir em frente, já que se falou do castelo, como é que foi então este processo do castelo, da requalificação, e depois do que resultou desse teu projeto? Como é que vês ali o castelo e toda a requalificação? Eu depois, portanto, eu saio quando a obra estava no início, já tínhamos esse processo, mas há sempre uma idealização que depois nem sempre tudo corre como nós idealizamos, não é? E sobretudo porque me parece que tem que haver sempre muito respeito, num ambiente sempre muito democrático, um respeito entre vários atores e pelas opiniões e isso dos vários atores que interferem nos processos, desde logo há sempre também o executivo, há os autores, há aquilo que são as vozes dos habitantes, não é? E, portanto, esse trabalho foi sendo feito. Eu hoje, com um distanciamento, não é? Penso assim, se calhar, mas lá está. Há sempre o papel também dos autores, e eu aqui, a minha área é mais no âmbito da programação museológica, a setorização de espaço, o que é que fazia sentido em termos também de usos. Eu penso que no geral, foi um projeto muito bem concretizado em termos de, sobretudo, de conservação, que foi a grande aposta com esta equipa, a grande aposta foi na conservação. Depois há ali alguns elementos arquitetónicos também, mas era o que, e desse ponto de vista, o próprio município, depois que acompanhou, que está de parabéns, a fase de obra, e os técnicos tiveram um papel muito importante, os técnicos da Câmara também, os técnicos fiscais de fora, toda a equipa, o executivo, enfim, que fez esse acompanhamento, e eu acho que o resultado, no geral, é muito positivo. A iluminação, de facto, dá um certo brilho, um grande brilho àquele monumento, não é? E, de certa forma, ele foi devolvido aos orienses, que isso é que é o mais importante. Mas que há muito por fazer e certamente vai ser feito. É um orgulho, não é? Agora, visitar o castelo, e também com toda a dinâmica que porque faz. O castelo, na verdade, é o maior ícone da identidade de Orem, se nós quisermos, não é?
Exatamente. Então, portanto, agora, voltando, depois deste parênteses que recuámos um pouco, portanto, foste para Leiria. Sim, E sim. como é que foi depois essa experiência? Então, Leiria, em termos de desafio, foi muitíssimo interessante. Em termos de pessoas, criei num tempo muito curto grandes amigos, pessoas muito bonitas, uma equipa também que veste a camisola. Tive aqui uma situação que de facto foi o Covid, um período que me deixou particularmente sensível, que foi ver, portanto, Leiria tem um panorama associativo vastíssimo, e que teve muitas associações que enfrentaram ali situações muito, muito complexas. Portanto, aprendi muito durante aquele período. Era uma estrutura com muitas pessoas e muitos desafios e uma capacidade de trabalho incrível, de facto, e de resposta, uma dinâmica. Portanto, eu fui muito feliz em Leiria. Só que eu tinha ali uma interessante, que foi, recebi o convite para a Direção-Geral do Património Cultural, e eu tinha ali um dilema, que era ou prosseguir e continuava nessa área mais de gestão cultural mais abrangente, ou eu tinha que me posicionar muito mais e voltar a focar numa área de investigação que eu não tinha tempo para fazer acompanhar aquele trabalho que era muito, muito absorvente. Portanto, tinha aqui esta parte do património cultural, concretamente a área dos museus e do património cultural imaterial, que de facto sempre me fascinou e foi-me sempre acompanhando, e seria essa a oportunidade. Então rumaste para Lisboa, portanto, como antropóloga na Direção-Geral do Património Cultural. Precisamente, sim, sim. Portanto, em setembro de 2020, iniciei funções na Direção-Geral do Património Cultural, como antropóloga na área, concretamente, do património cultural imaterial. Sim, sim, que é uma paixão para mim, de facto. E a cereja no topo do bolo é que foste nomeada recentemente como chefe de divisão do património móvel e imaterial desta Direção-Geral. É um grande desafio. Sim, sim, sim. É um desafio. É um desafio, é sempre com muita consciência que não sou, não é? Portanto, é por um período e um projeto, mas que está a ser extremamente desafiante. Por um lado, a parte do património móvel, que trabalhamos muito também com os processos de classificação, mas com os processos também de circulação internacional dos bens móveis, com muitos desafios muito interessantes, mas de grande responsabilidade, com uma equipa muito competente. E o património cultural imaterial, que nos traz aqui desafios, que é algo que está a ser, digamos que é o património mais jovem, reconhecido como património. Portanto, a Convenção Unesco de 2003 vem formalizar, digamos, a importância das manifestações culturais e materiais, estas manifestações face também aos processos de globalização e dos riscos de desaparecimento de várias tradições, não é? E mais recentemente, aliás, a própria Convenção, que aborda sempre as questões do imaterial, sempre muito ligados aos princípios dos direitos humanos, de cidadania, de democracia, de sustentabilidade, e eu revejo-me absolutamente nisto. Portanto, estou nisto por militância e, sobretudo, porque é um património contemporâneo, absolutamente contemporâneo. Não estamos a falar de memória. Memória também, mas é aquilo que está vivo. E é aquilo que faz sentido para nós e que nos pode tornar sempre um pouco por paralelo, assim como temos a geodiversidade e a biodiversidade, sim, temos a diversidade cultural. E isso faz também através do património cultural imaterial, que nos torna muito mais seres criativos, criadores e com uma dimensão muito mais humana. Eu pelo menos acredito nisso. Muito bem, muitas felicidades para este teu novo grande desafio. Vamos voltar a estar juntos na próxima segunda-feira, no 4º encontro da rede dos museus do Médio Tejo, e vais portanto, coordenar um grupo de trabalho dedicado ao património imaterial, não é? Sim, eu penso que é esta relação entre o património cultural e imaterial e os museus.
E esse é um diálogo que está em construção, que já muito é dito, mas que nunca é demais voltar a pensar de que forma é que estas duas dimensões dos museus e do património cultural e material são sempre indissociáveis e têm que estar sempre em comunhão. Portanto, na verdade, o que eu espero é que haja, sobretudo, uma conversa com os presentes, em que eu possa dar de mim, mas que eu possa aprender também com eles e que possamos trabalhar a partir de várias realidades concretas, o que muito se faz e o que muito se pode fazer em prol daquilo que é. Lá está, não é o património cultural e material, é a qualidade de vida do cidadão e das pessoas por via do património cultural e material e dos museus, naquilo que é a sua responsabilidade social. Estiveste na gênese da criação desta rede dos museus do Médio Tejo. Como é que vês a importância das redes hoje em dia nos museus? Já existiam há várias redes já com um caminho feito, com um percurso feito. Portanto, não é das primeiras redes, mas foi um desafio muito interessante quando eu recebo um contacto por parte e a professora, a doutora Ana Paula Remédios, sim, para pensar, e também a professora Eunice Lopes, na altura, através do Politécnico, não é? Para se pensar algumas questões e um questionário para o Médio Tejo a partir da Lei Quadro dos Museus. Fizemos esse questionário e depois foi esse convite também para trabalhar no processo de instalação. Mas mais do que lá está, foi conhecer um conjunto de colegas com os quais eu não privava muito, de vários museus aqui do Médio Tejo, e que também foi permitindo construir corpo a partir desses laços de cooperação. Nós depois fizemos o primeiro encontro, fizemos um catálogo também sobre vários espaços museológicos, mas sobretudo eram discussões muito enriquecedoras para todas as partes, não é? E criava aqui algum espírito de equipa nesta região tão difusa. Que eu acho que essa questão da pluralidade deve ser sempre vista pela positiva, nunca pela negativa. Portanto, eu acho que esta região tem esse mérito, pode ser potenciado. Muito bem, vamos reencontrar na próxima segunda-feira, neste quarto encontro dos Museus de Médio Tejo, que vai decorrer no Teatro Municipal de Orem. Ana, estamos quase a terminar o nosso programa, não sem antes de perguntar qual é o teu sonho para a antropologia em Portugal? Na verdade, eu acho que mas este é o meu sonho, não é o sonho de outras pessoas. Eu respeito sempre os sonhos dos outros, ou procuro respeitar, e portanto o meu sonho é que seja uma antropologia comprometida com as pessoas, que seja uma antropologia que tenha sempre um papel atuante e que contribui efetivamente para despertar também, para aprofundar conhecimento, mas também para ter aqui algum papel naquilo que são defesas de valores essenciais para o cidadão comum, não é? E que nos torne muito mais, que ajude a diluir sobretudo fronteiras e barreiras, não é? Portanto, de uma forma ou de outra, estou na antropologia, da minha forma, não é? Por esse objetivo. Muito bem, fica aqui registado o teu sonho para a antropologia. Obrigado, Ana, foi muito bom ter estado contigo aqui no Museus e Companhia. Parabéns pelo teu trabalho, pelo teu rigor e sempre entusiasmo e simplicidade com que fazes as coisas. E vou terminar como termino todos os programas, que é com um grande abraço museológico, que já sabes, é aquele abraço que se conserva. Caros ouvintes, despedimos-nos por hoje, relembrando que o Museus e Companhia é transmitido num dos sábados cada mês, a partir das 18, e depois a reposição do programa será na segunda-feira seguinte, a partir das 13 horas. Até ao mês que vem, estejam atentos e muito obrigado.